É muito dinheiro sob qualquer perspectiva. Ou seja, o que aconteceu, perdemos, mas hoje não estamos perdendo mais. Os estados, em seu conjunto, entendem que isso já é uma bandeira que já passou. O proposto pelo ministro Haddad, na nossa opinião, não resolve nenhuma coisa, a dívida, nem outra, a educação. Os contratos hoje possuem um indexador que é intratável a longo prazo. A verdade é que não existe plano B. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que hoje recebe o secretário de Fazenda de Minas Gerais, o secretário Luiz Cláudio Gomes, que assumiu já há algum tempo em substituição ao anterior secretário Gustavo Barbosa, que foi bastante longevo no governo Zema. Secretário, muito obrigado por estar aqui conosco no FM o Tempo. Muito bom dia. Bom dia, Guilherme. Um prazer estar aqui. Bom dia a todos que nos ouvem. Secretário, vamos começar aqui a nossa conversa tratando de um assunto que o governo de Minas lançou mais recentemente. Eu queria me aprofundar e entender um pouco mais como ele vai funcionar. Nota fiscal mineira. Está previsto uma espécie de incentivo para quem pedir nota fiscal e, portanto, no fim das contas, se distanciar, imagino, da sonegação. Como é que vai funcionar isso na prática efetivamente? O governo vai premiar, com recurso financeiro, com algum tipo de isenção fiscal? Como é que a nota fiscal vai funcionar? A nota fiscal mineira, ela é, antes de tudo, um produto de educação fiscal. É trazer para a sociedade a percepção do uso do tributo, da importância dele. Então, o programa, ele procura estimular e premiar quem exige a emissão da nota fiscal do consumidor eletrônica. Isso vai acontecer como, temos em outros estados, você pedindo a nota e dando o seu CPF. E através de um app, você vai estar concorrendo a premiações frequentes e distribuídas em todo o território mineiro. Como é que funcionam essas premiações? De onde é que elas saem? Como é que o recurso chega a se transformar nisso? Felizmente nós estamos no tempo dos apps, E a nota fiscal mineira vai aproveitar essa tecnologia. Então, na realidade, vai ser muito simples. Você vai baixar um app das lojas, que nós todos utilizam, vai cadastrar o seu CPF e vai passar a receber a nota fiscal que você emitiu em seu nome. E a partir daí nós vamos fazer as premiações, premiações semanais de diversos valores até um prêmio anual de R$1 milhão. E assim a gente procura estimular a emissão do documento fiscal. Qual é o impacto que o governo imagina disso, secretário? E eu pergunto num contexto em que nós temos um país em que praticamente metade dele trabalha na informalidade, a outra metade na formalidade, e ainda não podemos desconsiderar a quantidade de sonegação com a qual o país ainda convive. Que potencial ele tem na avaliação do governo? O que ele espera atingir? Olha, no mínimo, nós pretendemos observar um crescimento da arrecadação da ordem de 100, 200 milhões de reais. Mas é muito difícil prever. Minas é um estado continental, o tamanho da França, são 853 municípios, muito distribuído em seu território. Nós ainda vamos perceber como isso vai acontecer. Mas, de fato, todos vão ouvir falar do programa, todos vão ter percepção da premiação e nós esperamos que seja um programa de muito sucesso. Secretário, agora quero tratar de outras questões relacionadas a perfil da dívida e perfil fiscal de Minas Gerais. Primeiro, do ponto de vista de arrecadação. Onde é que está a grande mirada do Estado hoje para melhorar a sua arrecadação? A gente tem visto recorrentemente pressões sobre o Estado para necessariamente aumentar os salários dos servidores, para conceder isenções fiscais a depender do setor, para tentar atrair muita gente para cá. Qual é a grande mirada do Estado hoje? Nós estamos falando do Vale do Lítio, que é uma região que tenha lá o seu potencial aventado pelo governo fora do Estado. Buscar que tipo de empresa, para onde que a Secretaria de Fazenda mira e olha para o governo Zema e diz: aqui é um espaço onde nós estamos buscando a possibilidade de aumentar a nossa arrecadação. Primeiro, os desafios financeiros do estado de Minas são enormes. Nós somos um estado considerado um grande devedor, junto com o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, agora em outra condição, São Paulo. E, portanto, nós temos que fazer sempre uma contenção de despesa e procura de novas receitas. O governador Zema, ele tem sempre demandado da Secretaria de Fazenda, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, um ambiente negocial
que estimule o investimento, é a atração de investimento. Ou seja, não é aumentar a carga tributária, mas sim aumentar a base de contribuintes, de investimento que vão gerar não só arrecadação, mas antes de tudo, emprego e renda. Como é que se faz isso, secretário? Primeiro, criando um ambiente negocial leal, gerando informação, por exemplo, na área da Secretaria de Fazenda, na área tributária. Nós acreditamos que gerando informação, acompanhando o contribuinte, recebendo o contribuinte com frequência, explicando o complexo, né, sistema do ICMS, nós estamos tirando aí uma insegurança que ela facilita o investimento. Além disso, apresentando Minas, que é uma atividade do Investe Minas, né, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós mostramos as oportunidades, onde você consegue abastecimento de água, onde você tem demanda específica e todas as facilidades relativas à logística e ao mercado de consumo do Estado. Quero lhe perguntar também sobre o ponto de vista fiscal, mas de algumas isenções que foram dadas anteriormente. Nós já conversamos e com quem o antecedeu, o secretário Gustavo Barbosa, e ele falava muito claramente sobre quais era o tamanho dos impactos que teriam o Estado quando se tem uma isenção fiscal dada, por exemplo, no caso dos combustíveis e outras medidas que ao longo do tempo foram sendo tomadas com um impacto muito direto nas contas e na arrecadação do Estado. O senhor diria hoje que as questões estão todas sanadas em relação ao ICMS e aquilo que o governo federal precisa dar a Minas Gerais? Minas Gerais pretende e pensa em ter o que do governo federal em termos de recomposição? Olha, isso é uma questão nacional que não é particularidade do Estado de Minas. As leis complementares, o 92 e o 94, que reformaram aí a tributação de combustível, energia e telecomunicação, elas tiraram até hoje, nesse período acumulado, cerca de 15, 16 bilhões. É muito dinheiro sob qualquer perspectiva. Isso aconteceu para Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, todos os estados tiveram perdas significativas. No início desse governo, houve uma tentativa de recomposição, houve uma recomposição parcial, mas ela não somou 3 bilhões de reais. Então, nos últimos 2 anos, nós tivemos aí uma perda líquida da ordem de 12, 13 bilhões de reais. Para um orçamento complexo como o do Estado de Minas, é muito dinheiro. E como é que se recompõe isso, secretário? De fato, hoje, nós estamos diminuindo essa perda e principalmente no segmento de combustíveis, nós acreditamos que hoje nós não estamos tendo mais perda. Ou seja, o que aconteceu, perdemos, mas hoje não estamos perdendo mais. Ainda é necessário que o governo federal atue para fazer essa recomposição, ou a Fazenda, por exemplo, não tem expectativa de que isso possa acontecer? Na realidade, os estados, em seu conjunto, entendem que isso já é uma bandeira que já passou. Muito bem. Secretário, agora vamos tratar de regime de recuperação fiscal. O perfil da dívida de Minas Gerais está evidentemente muito conectado com o que a União, seja do ponto de vista das garantias, seja do que está vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional. Há algum tempo essa conversa tem sido desenhada, mas os passos parecem ser distantes daquilo que Minas Gerais precisa pelo tamanho da urgência. Qual é o tamanho exatamente dessa urgência? Precisava-se ter um projeto pronto para ontem? A urgência, recentemente, ela foi dada como 20 de julho deste ano. Tivemos agora uma liminar do STF que nos deu esse prazo limite para estar com o plano homologado. Portanto, essa semana já estamos enviando para a Secretaria do Tesouro Nacional todos os documentos relativos ao regime de recuperação e vamos estar conversando com a Assembleia para que ela autorize, através de um projeto de lei, a entrada do Estado no regime de recuperação. Porque hoje nós estamos com uma liminar do STF que nos colocou nesse regime. Porque a pauta da Assembleia é complexa e até hoje não foi possível votar. Mas isso já está sendo tratado junto com a Assembleia. Portanto, diante do cenário de maior demora, de uma dificuldade política de caminhar com isso no Congresso, a solução de momento é que se trate na Assembleia para que Minas Gerais entre pelo regime, considerando a aprovação local. Sim, a verdade é que não existe plano B. Hoje, o que existe da legislação brasileira
para o equacionamento da dívida de um estado do porte de Minas, e Rio de Janeiro, né, Rio Grande do Sul, é o regime de recuperação fiscal, uma lei complementar, e ela tem exigências, dentre elas que a Assembleia do Estado aprove a entrada no regime. O governo federal aventou com uma primeira ideia, e que ainda carece, ao que parece, de mais discussão no Congresso, de que para que houvesse uma redução do perfil da dívida, ou que houvesse uma melhora nas condições de juros, em especial do perfil da dívida mineira e de outros estados, houvesse uma vinculação com o investimento relacionado à educação. O senhor chegou, inclusive, a participar de um seminário há pouco tempo tratando desse assunto. Essa é uma solução viável para Minas Gerais? Fazer um investimento em educação e, a partir daí, conseguir uma redução do juro da dívida? Ou isso é distante do que Minas tem como o ótimo, como o ideal pensado? Olha, o programa proposto pelo ministro Haddad, na nossa opinião, não resolve nenhuma coisa, a dívida, nem outra, a educação. Sob a perspectiva da dívida, de fato, os contratos hoje possuem um indexador que é intratável a longo prazo. Nós temos uma dívida muito grande, né? Lá no quarteto Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, nós representamos os maiores concentradores de dívida da União no país, e com a indexação que existe hoje são dívidas impagáveis, porque elas se distanciam muito do crescimento da receita tributária, que é a fonte de recursos do Estado. O projeto do ministro Haddad, ele trazia uma contrapartida em educação que, na realidade, não gerava nenhum fluxo de caixa novo. Ou seja, eu estaria teria o mesmo dispêndio no recurso para o pagamento do fluxo da dívida, e isso seria transferido para a educação. E na educação, para um projeto muito específico, que é um projeto do ensino médio profissionalizante. Por outro lado, Minas já tem um grande projeto, Trilhas da Educação, né? Para o ensino profissionalizante. Esse ensino por exemplo, em 2024, nós temos um dispêndio da ordem de R$800 milhões somente para essa iniciativa profissionalizante, e que, na realidade, não cabe você colocar mais recurso nesse projeto. Já é um dos maiores projetos do país. Agora, deixa eu dividir aqui as coisas em duas frentes, secretário. Então, vamos primeiro tratar da parte do que pode ser feito da visão da União. O que o governo de Minas considera, eu vou perguntar, factível? Porque, evidentemente, que pleitos como foram apresentados do Rio Grande do Sul, de, olha, poderíamos cancelar a dívida, uma parte dela, efetivamente não parece que o governo vai aceitar, e já deixou claro, mesmo numa situação limite como é a do Rio Grande do Sul. O que o governo de Minas considera que seria factível de ser pago pelo governo e de ser aceito pela União numa mesa de negociação? Olha, nós temos alguns requisitos, né? Primeiro, a redução do indexador. Hoje nós estamos próximos de IPCA mais 4, IPCA mais 1 realmente seria um limite. Extensão do prazo, a federalização, a possibilidade, né, de federalização de alguns ativos do Estado de maneira a reduzir o montante, o estoque da dívida, e, de fato, uma proposta de um desconto que ocorre em qualquer mercado financeiro, relação entre qualquer devedor, né, em que você tem um desconto pelo pagamento. Você entregou um ativo seu, você tem um desconto maior na dívida. Isso seria muito importante para o equacionamento da dívida do Estado de Minas e, né, dos outros grandes devedores no Brasil. Um desconto atrelado à federalização e à cessão de ativos, ou um desconto prévio a toda essa conversa? Não, um desconto atrelado à federalização, a um investimento em infraestrutura, ao investimento em educação, pode ser também, mas o fato qualquer reequacionamento da dívida do Estado tem que trazer benefícios financeiros que facilitem o pagamento do seu fluxo. Agora deixa eu perguntar na segunda perna dessa discussão, feita a partir da lógica do governo federal. Se não puxarmos pela educação e nesse investimento previsto pelo governo, onde é que o senhor considera, e que o governo considera de maneira geral, que seria mais efetivo fazer alguma coisa casada, digamos assim, entre o perfil da dívida sendo modificado e o investimento feito pelo Estado? No Estado de Minas temos a iniciativa de Trilhas do Futuro, ou seja, o ensino médio profissionalizante está muito bem servido aqui no Estado. Portanto,
Uma contrapartida seria na área de infraestrutura, em que, na realidade, já seria um gasto que o governo tem que fazer, deve fazer um investimento, na realidade, em obras viárias, em obras de saneamento, eletrificação, o que for. Mas são investimentos que eles vão trazer o quê? Emprego, renda, dinamização da economia e atração de investimentos, né? Secretário, quero perguntar agora sobre uma questão que ela sempre volta quando os debates na Assembleia Legislativa tomam conta e sempre que se discute questão fiscal do governo. Isenção fiscal. Eu queria que o senhor falasse especificamente sobre o setor, que é o setor que parece ser o calcanhar de Aquiles da crítica da oposição ao governador Romeu Zema. Diz, olha, o governador Romeu Zema concede isenções fiscais a quem está fazendo aluguel de veículos no estado e por isso não tem caixa para isso. Eu queria um ponto de vista do senhor sobre o seguinte, qual é a efetividade de fato que o governo enxerga dessas isenções, ou dessa isenção em específico, por que ela ganha tanto coro exatamente no momento em que se vai discutir essas isenções? Há outros setores que mereceriam atenção da mesma maneira? Bom, primeiro, o estado de Minas vive num ambiente de concorrência fiscal. Os estados concorrem entre si para dar incentivos de ICMS e assim disputar o quê? Investimentos. Em Minas Gerais, há cerca de 2 décadas, iniciou um processo de criação de incentivos fiscais, de normas, que os colocou, né? Colocou Minas Gerais como um dos grandes players no mercado de atração. Não só Minas é bem localizado, logisticamente localizado, tem a maior malha rodoviária federal do país, tem fronteira com vários estados, está bem referenciado no centro do país e, além disso, né, nós temos incentivos fiscais que concorrem com os outros que são dados do Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro, do Centro-Oeste, e isso faz parte da nossa realidade. Especificamente, o incentivo fiscal para as empresas frotistas não tem mistério aí. Minas Gerais dá uma alíquota de 1% para essas empresas, bem como 17 outros estados. Nós temos aí uma concorrência de 17 estados que concedem o mesmo incentivo fiscal. Ele é novo? Não. Ele tem 1,5 décadas que ele é concedido aqui dentro do estado, desde a sua criação. E qual a sua importância? Fundamental, né? É apenas um segmento, mas eu tenho certeza que se ele for retirado e sair de 1% para 4%, nós vamos perder de um ano para outro R$1 bilhão, porque significa a quantidade de automóveis que vão ser emplacados em outros estados que estão oferecendo os tais 1% de IPVA. As empresas que hoje emplacam aqui vão comprar em outras empresas, em outras montadoras, em São Paulo, no Nordeste. O fato é que é muito benéfico ao estado esse incentivo e é um incentivo de concorrência, como tantos outros. Vinho, roupas, alimentos, e-commerce e por aí vai. Incentivo fiscal é a grande ferramenta em estados na condição fiscal de Minas Gerais? Quer dizer, é a ferramenta mais possível de se fazer para atrair investimentos ou tem outros ativos que podem ser colocados? E é claro, esse perfil que o senhor citou, é Minas Gerais com uma situação fiscal de dificuldade, é o Rio de Janeiro com uma situação de dificuldade, tem uma concorrência enorme com São Paulo, que tem uma economia muito pujante mesmo no seu interior. É esse incentivo fiscal que é possível de ser apertado, espremido um pouco mais para trazer gente para o estado? Sim, o incentivo fiscal é uma ferramenta muito importante, junto com logística, junto com informação, junto com regras claras de tributação. E nós conseguimos, no âmbito do tema Secretaria de Fazenda, nós conseguimos sim ter uma aproximação com os investidores e os contribuintes, de maneira que a gente consiga atrair, muito pela transparência do que é feito aqui em termos de tributação no estado de Minas Gerais. Nós estamos conversando com o secretário de Fazenda de Minas Gerais, Luiz Cláudio Gomes. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Agora, secretário, fazemos perguntas curtas e respostas na mesma proporção. Combinados? Combinados. O impacto da reforma tributária para Minas Gerais? Bom, benéfico. De que maneira o governo de Minas se vê atendido pelo governo federal numa nota de 0 a 10? 5. O regime de recuperação fiscal continua sendo a pedra de toque para o governo? Sim, fundamental.
Secretário Luiz Cláudio Gomes, secretário de Fazenda de Minas Gerais, muito obrigado por estar aqui conosco no Café com Política para ajudar a esclarecermos alguns dos temas árduos e vastos na sua quantidade dentro da Secretaria de Fazenda. Volte em outras oportunidades. Obrigado, um prazer.